daremos início aqui a uma série de exercícios para auxiliar na revisão para a prova. Coloquei como observação de que são exercícios complementares, porque vocês não deverão apenas estudar por esse exercício, mas sim complementar essa aula com tudo que nós já trabalhamos até então. Até fiz questão de deixar aqui um slide, colocando essa observação, de que esses exercícios não deverão ser utilizados como única fonte para revisão da prova. Tá? Porque muitas vezes o aluno pode entender de forma equivocada de que uma aula de revisão você só precisa estudar pelo conteúdo que estiver na aula de revisão. Não, você vai estudar por tudo que nós já trabalhamos. E aqui é mais para a gente pincelar alguns pontos importantes, tá bom? Então, estude por todo o conteúdo que você já tem no caderno. E como essas aulas estão sendo gravadas, vocês têm um recurso também de rever todas as aulas. O que eu fiz? Todos os vídeos que nós já trabalhamos até então, eu organizei em playlists, que o YouTube dá essa opção. Então, eu organizei lá física, primeiro, segundo, terceiro ano, também tem filosofia e sociologia também, está tudo organizado para o primeiro, segundo, terceiro ano. Então, vocês conseguem entrando lá no meu canal no YouTube, vocês podem botar diretamente o Zé Paulo Foli, vocês vão me encontrar lá, vão encontrar todos os vídeos, entrar na minha conta, ou pode colocar esse endereço que está aqui embaixo, tá bom? E aí vocês irão encontrar física do primeiro ano lá, tá bom? Assim como filosofia, sociologia, tranquilo? Então todas as aulas em ordem cronológica, inclusive essa aula aqui também vai estar lá, tá bom? Então vamos à resolução dos exercícios. O primeiro exercício diz aí pra gente o seguinte, olha só. Uma pessoa aguarda o ônibus no ponto, sentada num banco, enquanto um carro passa na rua a 60 km por hora. Responda. A letra A, então, vai perguntar para a gente, em relação ao carro, a pessoa está em repouso ou em movimento? Bem, essa pergunta aqui, gente, para a gente poder responder, essa parte aqui é uma parte teórica, nós temos que lembrar lá dos conceitos que nós já trabalhamos sobre repouso e movimento. O que é o repouso e o que é o movimento? Nós já vimos que um ponto material ele vai estar em movimento quando, em certo intervalo de tempo, ele vai estar mudando de posição em relação ao referencial adotado. E ele vai estar em repouso quando, em relação ao mesmo referencial, não mudar a sua posição. Então, a gente tem que lembrar do conceito de posição. Se um corpo ele mantém a sua posição ao longo do tempo, ele não muda de posição, então ele está em repouso. Agora, se ele muda a sua posição em relação ao tempo, esse vai ser o conceito de movimento, beleza? Então, para responder tanto a A quanto a B, a gente vai ter que ter esse conceito aqui bem fixo em mente. Então, se nós visualizarmos a cena dessa pessoa sentada num banco, esperando ali um ônibus passar, quando passa o carro, em relação ao carro, a pessoa vai estar em movimento. Tanto a pessoa, para quem está olhando de dentro do carro para a pessoa, quanto a pessoa olhando para quem está dentro do carro, ela vai ter a percepção de estar em movimento, tá? Porque a posição vai estar mudando com o tempo. Agora, já na letra B, nós vamos ter uma situação diferente, aqui, em relação ao banco no qual a pessoa está sentada, ela está em repouso ou em movimento? Em relação ao banco, ela vai estar em repouso, essa questão já é bem batida, mas é só para a gente poder reforçar aqui, deixar bem claro, porque isso vai cair na prova também, alguma questão teórica abordando esse assunto. Vou botar as respostas aqui para a gente poder dar prosseguimento para os outros exercícios. Já deixei aqui anotado, então, gente, quais seriam as respostas aqui, em relação ao carro, a pessoa vai estar em repouso, em movimento, ela vai estar em movimento, pois a sua posição vai estar mudando em certo intervalo de tempo. Em relação ao banco, ela no qual ela está sentada, a pessoa não vai estar em movimento, ou seja, ela vai estar em repouso, pois a sua posição não muda em certo intervalo de tempo, beleza? Vamos então para a próxima questão. Bem, para esse slide aqui eu separei dois exercícios para exercitarmos a formulinha de velocidade média, que vocês já conhecem, que velocidade média vai ser a relação do deslocamento pelo tempo. Tá? Nós já vimos que deslocamento é posição final menos posição inicial e intervalo de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Vou colocar a formulinha aqui para a gente poder estar fazendo os dois exercícios. O exercício número 2 vai estar falando aí o seguinte: quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, correu 800 metros em 50 segundos. Qual foi a sua velocidade média? A velocidade média é a variação do deslocamento pela variação do tempo. Se ele estivesse dando a posição final e posição inicial, tempo final menos tempo inicial, a gente teria que fazer essa subtração aqui primeiramente, tanto em cima quanto embaixo, para depois estar dividindo. Mas ele já dá para a gente aqui um intervalo. Tá? Então é só fazer realmente a divisão, bem tranquilo. Tá? O deslocamento vai ser 800 metros e
o intervalo de tempo vai ser 50 segundos, tá? Então nós vamos só substituir esses valores e dividir aqui. Dividindo aí 800 por 50, nós vamos ter 16, ou seja, 16 metros por segundo. Vai ser o valor da velocidade. Bem, feito então o cálculo da velocidade média nesse número 2, vamos para o número 3. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Olha só, essa questão também envolve a formulinha de velocidade média, sendo que a diferença é que ela já nos informa a velocidade média, olha só, km por hora, e nos diz o tempo. Ele quer saber o deslocamento, né, que é a distância percorrida. Nós vamos substituir na fórmula, mas dessa vez a gente quer saber o ΔS, e não a velocidade média, que nós já temos, beleza? Vamos substituir aqui os valores na fórmula. Então, eu substituí aqui os valores, né, que já foi dado para o enunciado. Vimos que é 25 km por hora, então é o valor da velocidade média, e que o intervalo de tempo é de 12 horas. Ele quer saber aqui o ΔS. Aqui, por estarmos diante de uma regra de 3, basta multiplicarmos cruzado, tá? Então, ΔS vai ser igual a 12 vezes 25. O valor que eu achar aqui vai ser o meu deslocamento. Fazendo a multiplicação, iremos encontrar 300 quilômetros aqui como resposta. Fiquem atentos nesse exercício, nesse tipo de exercício, porque vocês podem encontrar na prova questões que te peçam a velocidade média, te dando uma distância percorrida, um intervalo de tempo, ou pode te dar, de repente, o deslocamento, a velocidade média, pedir o tempo, ou nesse caso aqui, te dá a velocidade média e o tempo de pedir o deslocamento. Beleza? Então fiquem atentos. Vamos para a próxima questão. Exercício número 4. Uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária. S, tá, de posição, é igual a 10 mais 2t, ou 2 vezes t. No SI, isso aqui, gente, quando estiver falando no SI, é segundo as unidades do Sistema Internacional de Medidas, tá? Então, nós vamos ter posição em metro e tempo em segundo, tá? Então, seja a posição que eu quero descobrir, a posição inicial, tá, em metros, aqui a velocidade, tá, e o tempo. Velocidade, então, é o que? Velocidade média é a relação de distância por tempo. Então, vou ter aqui metro por segundo como unidade de velocidade e tempo em segundo, tranquilo? Fiquem atentos, porque eu selecionei um tipo de exercício aqui, da onde eu já estou dando para vocês a função horária, e eu vou pedir aqui a posição inicial, a velocidade, a posição no instante de tempo de 5 segundos, depois nós vamos até, eu vou pedir aqui para a gente estar fazendo o gráfico de velocidade e o gráfico de posição. Só que pode ser que vocês também vejam, como já está nas outras aulas, por isso que eu falei que é importante que vocês assistam as aulas que nós já trabalhamos, porque pode ser também que eu te dei um gráfico ou os dados e você tem que montar a função horária, tá? E aí deduzir os outros valores, tá? Então, por exemplo, se eu der para você a posição inicial e a velocidade, você consegue montar a função horária e também desenhar os gráficos de posição e de velocidade. Lembrando que nós estamos aqui, gente, num sistema de velocidade constante, tá? Porque isso aqui é uma função horária do movimento uniforme, tá? Lembra lá do movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme, tá bom? Porque a função horária de posição no movimento uniformemente variada vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá, vamos colocando as respostas aqui conforme estivermos analisando a funçãozinha horária. Coloquei aqui, inclusive, a nossa formulinha do sorvete, que serve para movimento uniforme, que é a posição inicial mais velocidade vezes tempo, tudo bem? Lembrando, gente, que quando isso aqui está positivo, significa que ele está progressivo, então ele está indo em direção, a velocidade está positiva. Enquanto que, quando ele está negativo, eu tenho um movimento retrógrado, tá? Então,
vai ser quando você tiver uma velocidade negativa, aí você inverte o sinal aqui, ao invés de positivo, você coloca negativo, tudo bem? Mas essa aqui é a função geral e essa aqui é a função específica do problema. Então, o 10 aqui vai corresponder à nossa posição inicial, ó. Posição inicial, 10. Mas 10 o que, gente? Ó, como está falando unidade do SI, Sistema Internacional de Unidade, para posição, ou seja, para distância, a gente vai colocar aqui em metros, tudo bem? Já a velocidade, como eu falei para vocês, ó, aonde corresponde aqui a velocidade na fórmula é onde está ocupando o número 2, ó, onde corresponde ao V de velocidade. Então, velocidade vai ser o quê? O metro por segundo, tá? Porque eu tenho o deslocamento em metros e o tempo em segundo. Agora ele pergunta, né, a posição no instante de tempo de 5 segundos. Aí é só substituir na fórmula onde está o t, tá? Quando vocês não verem o ponto algum ponto aqui, você já deve estar familiarizado lá com a matemática, significa que você tem aqui um sinal de multiplicação, tá? Você pode colocar, como pode também não colocar aqui, mas aqui você tem uma operação de multiplicação, então é 2 vezes o t, tá? É só fazer a substituição e calcular aqui. Logo, nós teremos 10 mais 2 vezes 5, 10, teremos aqui 20, né? Ou seja, ele estará ocupando a posição de 20 metros depois de 5 segundos. Agora daremos continuidade a essa questão com os desenhos dos gráficos. Ele irá nos pedir aqui, né, a questão, o gráfico de velocidade por tempo e de posição por tempo. Lembrando, gente, que nós estamos no movimento uniforme, então não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Lembrando que a aceleração, né, ainda nessa aula nós vamos falar sobre aceleração, é quando você tem variação da velocidade no decorrer do tempo. Tá? Então nós não temos aceleração. Se você der um gráfico de aceleração, eu colocaria a reta lá no zero, tá? No eixo de tempo. Então nós vamos ver a velocidade e a posição. Gente, como a velocidade é constante, ao desenhar um gráfico de velocidade por tempo, basta eu pegar a velocidade, né, no eixo de velocidade, e colocar como uma reta, né, constante. Vou desenhar aqui para vocês poderem também estar colocando no caderno. Bem, como eu falei, né, nós teremos um gráfico aqui que eu esbocei, né, de velocidade por tempo. Lembrando que o tempo, gente, sempre vai estar no eixo horizontal, que é o eixo x, tá? E os outros, seja de posição, de velocidade, de aceleração, né, todos eles vão estar aqui na vertical, tá? O que acontece? O que eu vou colocar aqui na velocidade? Gente, onde que você tem a velocidade? Como eu já vi no exercício ali, né, ele está aqui, ó, ocupando a posição aqui onde está o número 2. Então eu vou colocar 2 metros aqui por segundo. E o tempo? Aqui, gente, você poderia estar botando 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Conforme está passando o tempo, pode dar aqui, essa daqui 100 segundos. Vai estar também 2 metros por segundo a velocidade, tá? Porque nós estamos considerando um exercício ideal onde a velocidade é constante. Tranquilo? Vou colocar então os dados aqui para a gente poder estar passando o gráfico de posição. Agora é só construir aqui a reta, né? A partir do tempo, né? Com a velocidade. Tendo então aqui desenhado o gráfico de velocidade por tempo, vamos ao gráfico de posição por tempo. A posição, vocês podem perceber que ele está acontecendo, né, de forma crescente, então nós vamos fazer isso, tá? Lembrando que você sempre vai ter que colocar a posição inicial, nesse caso aqui vai ser 10, e ir colocando o tempo de acordo com o que for dado aqui, tudo bem? Galera, fiz aqui um rápido esboço. O gráfico não está muito proporcional por causa do espaço aqui, tá? Meu intuito aqui não é trabalhar com gráfico muito certinho, não. É só mais fazer com vocês um esboço aqui. Vocês vão aprender lá com o Vitor, né? Vocês já não aprenderam, né? Fazer esboço de gráfico número grau. De início vocês vão ver a importância de fazer, né? Bem, né? Medido, com a régua, um gráfico bem detalhado. Depois vocês vão ver que tem alguns gráficos que você pode fazer mais esboçado, tá? Para vocês também trabalharem com a representação do que aquilo está querendo dizer. Então aqui vocês podem ver que não está tão proporcional, porque você tem o 10 aqui, né, no eixo de M menor, né, do que alguns valores que estão aqui, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, tudo bem? Se você quiser trabalhar bem
uma proporção, né, digamos, a palavra certa seria proporcional, né? Aí você teria que botar aqui, sei lá, 10 centímetros mais ou menos aqui para 1, 2, 3, tá? Por aí vai, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, o que acontece? Através dessa função aqui, a gente pode deduzir que a posição inicial dele é 10 metros, tá? Então eu tenho aqui, ó, posição inicial 10 metros. A velocidade está de 2 metros por segundo, como nós já vimos aqui, ó, 2 metros por segundo, o gráfico de velocidade, tá? Por tempo. O que vai acontecer? Como que eu vou saber a posição dele no decorrer do tempo? Basta eu substituir nessa fórmula aqui. Imagina assim, eu quero saber qual a posição desse corpo no tempo de 0 segundos. Opa, só substituir aqui, né? Vai ficar, ó, 2 vezes 0, né? Vai dar 0. Com mais 10 vai dar 10, né? Que é o que já está aqui, ó, tá vendo? Eu tenho no tempo de 0, eu tenho 10 metros, tá? Agora, e no tempo de 1 segundo? Basta substituir aqui, ó. Vai ficar posição igual a 10 mais 2 vezes 1, 2. Ou seja, 10 mais 2, 12 metros. E por aí vai, ó. Quando eu botar o 2 aqui, ó, segundos, vai ficar 2 vezes 2, 4. Mais 10, 14. Vocês estão percebendo que está aumentando de 2 em 2. Porque é isso que representa aqui, ó, 2 metros por segundo. Tá? Cada segundo aqui você está, né, passando 2 metros, tudo bem? Então, vou botar aqui um esqueminha desse cálculo aqui, com esses 5 primeiros valores, e esboçar aqui brevemente, né, um pequeno gráfico aqui com uma reta. Coloquei aqui alguns valores, né, alguns cálculos, tá? Fiz até o 3 segundos, aí o restante vocês façam aí, tá? Vocês podem completar no caderno, fica com uma atividade vocês completarem, tudo bem? Vocês vão perceber, né, que quando estiver em 4 vai estar com 18 e com 5 vai estar em 20, tá? Fiz aqui um rápido esboço, gente. Vocês depois completem aí, tá? Vocês peguem um espaço maior do caderno, fica até com uma atividade também para vocês poderem estar treinando aí para aprenderem para a prova também, tá? Completem, né? Eu fiz aqui, ó, o 10, né, na posição inicial 10, né, corresponde ao tempo de 0. Vocês podem ver que, ó, o cálculo aqui bate certinho com o gráfico, tá? Quando tiver no tempo de 1 segundo, vai estar em 12, ó, metros. Em 2 segundos, vai estar em 14. Quando tiver em 3 segundos, vai estar em 16, né? Porque aqui eu não vou desenhar para cá no gráfico. 4 segundos e por aí vai, tudo bem? Façam o cálculo aqui. Eu aconselho que vocês façam pelo menos até os 5 ou mais segundos e façam os devidos cálculos e completem, tranquilo? Coloquei aqui uma reta, tá? Vocês podem perceber que vai dar continuidade aqui, tudo bem? Eu tinha de início planejado até fazer todos os exercícios num único vídeo, mas já estou vendo que vai dar quase 18 minutos. Eu vou deixar então, vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo, tudo bem? E aí eu vou então pegar os exercícios de movimento uniformemente variado, né? Nós vamos fazer num próximo vídeo, tudo bem? Mas dando continuidade aqui, beleza? Então fechamos esse primeiro vídeo aqui, vamos para o segundo, dando continuidade, inclusive na numeração dos exercícios, beleza?